ou menos de 1 para 33 alunos, aliás, na pós, 1 para 33 na graduação. Mas, sobretudo, as pessoas que estão na pós-graduação são praticamente todas, como eu disse, doutores. Essas pessoas estão, na sua grande maioria, em universidades públicas, que têm uma grande vantagem e um grande defeito. A grande vantagem é que ninguém pode ser mandado embora, portanto, tem uma segurança dos bons professores. O grande defeito é que ninguém pode ser mandado embora, então os bons professores ficam, mesmo não sendo pesquisadores, ou não sendo bons pesquisadores. Mas seja como for, o fato de haver uma segurança desses professores faz que o commitment deles, o engajamento deles com a tarefa deles, funcione muito mais. Então, uma avaliação, que é praticamente uma autoavaliação, quer dizer, uma autoavaliação cruzada, mas fez parte da comissão de avaliação há bastante tempo. Então, é claro que quando eu avaliar o programa do qual ela faz parte, ela não podia participar da mesma forma que qualquer pessoa não participa do seu próprio programa. O representante de área, se ele fosse membro do conselho da CAPES, ele não discutiria as questões do programa dele, às vezes nem da própria universidade dele ou da própria área dele, depende. Mas, enfim, há uma série de cuidados nisso. Então, mas isso posto, filosofia avalia, filosofia tem que convencer o resto da comunidade que a avaliação de filosofia foi boa. Basicamente é isso. Então, ação não é uma avaliação externa, não é um ato de governo. Acho que um grande erro, que eu ouço muito no discurso oficial, inclusive o discurso da CAPES, é que é um ato de governo. Também se diz que não, que é feito pelos pesquisadores. Eu insisto mais no segundo ponto. O ato de governo funciona porque é feito pelos pesquisadores. Por outro lado, a avaliação da graduação, ela funciona mal justamente porque é um ato de governo. Então, você não tem uma assunção pela comunidade de que isso é uma coisa dela. Na pós-graduação, o problema que nós temos qual é? É que os estudantes não se sentem devidamente afetados pela avaliação. Se, por exemplo, um programa cair de nota 5 para 4 e perder bolsas, é muito possível que os estudantes se indignem contra a avaliação, mas não contra o programa. É provável que eles briguem com o termômetro, mas não com a febre. Ou seja, o meu sonho, numa certa altura, era o momento que os estudantes fizessem greve com o coordenador do programa. Notarem que o programa estava sendo mal produzido. Agora, para isso, você tem que envolver os alunos. Como você envolve os alunos? Você tem que fazer que eles participem da avaliação. O básico, você não vai pedir ao aluno que diga se a produção científica é boa, mas você pode pedir ao aluno, que eu acho que seria fundamental, se minha ideia era dar senha para todos os 150 mil alunos, e eles responderam algumas questões, uma das quais seria: o seu orientador orienta de fato? Os professores dos cursos que você frequenta, de fato, discutem os trabalhos? Claro que esse dado, se não tiver um quantitativo razoável, um número razoável, ele é insignificante. Se 3 pessoas responderem no curso de 50, não quer dizer nada. Mas se nós tivermos um número maior, nós podemos saber ou que na universidade tal a performance é pior do que na universidade qual, ou que na área tal a atenção é menor. Por exemplo, direito. Direito, os orientadores orientam relativamente pouco seus orientados. Bem menos do que nas áreas de ciência básica, seja exatas, biológicas ou humanas. Então, esse é um problema, a gente sabe disso. Mas a gente poderia ter dados mais robustos que conformassem isso, que dissessem: bom, se no curso tal a gente constata que o orientador não orienta, o professor não discute com os alunos, esse curso não pode concorrer a uma nota alta. Não tem como. Ele tem que ser, de alguma forma, sancionado. Nós temos que ver isso para que os alunos tenham certeza de que isso é bem feito. O ponto que eu acho que falta na avaliação da CAPES é o envolvimento dos alunos. O envolvimento dos professores é razoável. Podia ser melhor. Não tem que haver muito engano, muito professor, até com bolsa do CNPq, não sabia às vezes. Por exemplo, um erro muito comum. Há pessoas que pensam que toda e qualquer publicação vale a mesma coisa. Publicar 10 artigos vale mais do que publicar 8. De forma alguma. Depende de onde você publica. Depende do que você publica. Então, isso tudo faz que a avaliação tenha um certo êxito, mas o que me interessa aqui não é descrever a mecânica da avaliação, é insistir, primeiro, no fato de que ela não é fácil de generalizar, não é fácil de passar para a graduação, e segundo, qual é a filosofia que está por trás disso,
ou se quiser, o mito que está por trás disso. O mito ou a filosofia, conforme o critério de vocês, é o princípio de que só um pesquisador forma um pesquisador. Um pesquisador não é formado por quem não faça pesquisa, quem não seja pesquisador ativo. Isso é muito diferente, vamos dizer, de uma situação da graduação. Na graduação, nós podemos ter professores bons, que formam muito bem os alunos, mas que não estão, como dizer, produzindo pesquisa de ponta. Não é imprescindível. Nós temos experiências internacionais de boa formação assim. Inclusive, porque na graduação há uma questão que na pós praticamente não existe, a didática. Na graduação espera-se, ou melhor, até a graduação, os níveis mais elementares de ensino, até a graduação, existe uma questão que se espera, que é que o professor seja capaz de animar seus alunos. Que o professor seja capaz de transmitir o conteúdo de uma forma que empolgue os alunos. Após, nesse ponto, a exceção. Após, a gente espera que o aluno já esteja suficientemente animado pelo tema que ele escolheu, suficientemente interessado pela sua questão, para que ele vá atrás. Então, todas as histórias que a gente tem de cientista maluco, de professor que fala para dentro, de pessoa... Enfim, todo esse folclore extremamente realista de pessoas que são, vamos dizer, muito desaconselháveis com professores de qualquer nível até graduação e que podem ser fantásticos orientadores ou líderes de laboratório, de grupo de pesquisa. Por quê? Porque eles fazem um trabalho bom e seus alunos estão empolgados pelo assunto. Então, realmente, eles se empolgam pelo professor em decorrência. Esse é um ponto crucial para nós em termos da pesquisa. Se só o pesquisador ativo for o pesquisador, a produção científica do pesquisador é imprescindível. Esse é o ponto principal que é avaliado quando se faz uma pesquisa. Então, claro que isso tem 1000 matizes. Esses matizes, sumarizando muito rapidamente, dado que eu toquei nesse assunto, mas eu diria que a avaliação da CAPES, pelo menos enquanto eu lá estive, ela se fazia em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa em que você atribui as notas básicas, seriam de 1 a 5. Seriam as notas históricas. Então, nesse ponto, o que você considera essencialmente? 4 coisas. Primeiro, 4 principais, tem mais algumas, mas eu diria as principais seriam. Primeira, a produção científica. Você pega a produção científica do programa, você passa por um critério de avaliação, que se chama Qualis, e vê quais são as melhores revistas, os melhores periódicos, os melhores livros. Em função disto, aquilo que entrou como um número bruto, vamos dizer, 500 artigos, sai como um indicador. Alguns artigos não valem nada, outros valem muito, então você tem uma conta. Isso, porém, ainda não é a primeira etapa. A primeira etapa é dividir essa produção científica pelo número de docentes do programa. Esse ponto é importante por quê? Porque se não for assim, todo programa numeroso sempre terá uma nota maior que outra. Então, a USP, por exemplo, tem programas muito grandes de direito, de arquitetura, de alguns de engenharia, sempre teria notas muito altas. Então, não é, tem que ser feita uma divisão, e o objetivo dessa divisão qual é? É ver se o per capita é uma coisa que garante uma chance boa de que o aluno lá seja bem orientado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a titulação. O programa titula bem, também você vê quantos doutorados, quantos mestrados foram formados. Em algumas áreas dá para você facilmente ver a qualidade dos mestrados e doutorados em função de eles terem sido publicados e onde foram publicados. Nas humanas isso é muito difícil e também você divide pela mesma razão. Esses 2 pontos, nós introduzimos um diferencial sobre eles, graças a um sistema que basicamente tentava ver o seguinte: não apenas, isso já era considerado antes do período vestibular, a diferença não é que nós introduzimos isso, nós criamos um aplicativo que permitia ver o seguinte: permitia ver não só a qualidade da produção científica per capita, mas podia ver a concentração da produção científica de qualidade. Ou seja, o que é ruim na pós-graduação? É ruim quando você tem, digamos, 3 professores que produzem quase tudo, em termos de artigo, e você tem outros 3 professores que dão aula e outros 3 que orientam, por hipótese. Então, você tem 3 que são os reis da orientação, 3 que publicam internacionalmente, mas não orientam ninguém, etc. Nós conseguimos fazer um sistema de cálculo muito interessante, que não é o caso de detalhar, mas que permitia verificar qual a concentração da produção científica.
Por exemplo, se a produção científica fosse igual, todos os professores tivessem a mesma produção científica, você tem provavelmente um programa sem liderança